Olá, amados, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo para o canal. Queremos agradecer a Deus de estar entrando no seu lar através deste vídeo, desta aula. Hoje nós iremos discutir um pouco, trazer uma aula sobre a terceira carta que Cristo pede para João endereçar à igreja de Pérgamo. Ontem terminamos o vídeo, a terceira parte da igreja de Éfeso. Se não assistiu, assista lá, veja lá o conteúdo, contexto bíblico, histórico e teológico, muito bom, muito bom. E os irmãos irão aprender muito sobre a igreja, de Esmirna, de Éfeso, que nós postamos. Ontem nós terminamos, não a de Éfeso, mas a de Esmirna, parte 1, parte 2 e parte 3. Os irmãos não se esqueçam que, caso gostem do vídeo, da aula, os irmãos deixem o seu gostei, se inscreva, ative o sininho para receber aqui as notificações quando for postado um novo vídeo. Nós já temos projetos para outros estudos aqui bíblico, umas aulas maravilhosas de teologia, de história, que os irmãos irão gostar e irão enriquecer muito o conhecimento dos irmãos. Porque está escrito na palavra de Deus que meu povo erra por falta de conhecimento. Jesus falou e João escreveu no capítulo 5, versículo 39 do Evangelho de João, está escrito: examinai as Escrituras, porque buscai nela ter vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, quando a gente medita na palavra, a gente tem um pleno conhecimento da palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, capítulo de número 2 de Apocalipse, versículo de número 12 por diante, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 12, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, e eu sei as tuas obras, e onde habitas, e que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Então, amados, esse texto que nós lemos aqui, que João escreve à igreja que está em Pérgamo. E, queridos, nós sabemos, no caso, a minha pessoa, acredito que os irmãos também sabem, que quando Cristo ele pediu para que João endereçasse essa carta, a terceira, o terceiro castiçal, que é a igreja, e também
a estrela, que é o anjo. Nos dias de João, quando João ainda estava vivo, quem era o anjo da igreja, o pastor da igreja ali em Pérgamo, era uma fiel testemunha de Cristo, um homem que dava testemunho e também tinha boas obras no Senhor, um homem que fielmente lutava pela fé, de ensinar os irmãos a combater as falsas heresias e os falsos ensinamentos que queriam incutir dentro da igreja. E o anjo daquela igreja nos dias de João era Antipas, não é? Então Antipas foi uma fiel testemunha que Cristo louvou, não é, enquanto estava com vida. Após Antipas ele ser um mártir, que nós iremos falar aqui depois, eu acredito que na segunda parte do nosso vídeo, após Antipas ele partir, não é, ser um mártir da igreja de Pérgamo, provavelmente, meus irmãos, quem tenha assumido, não é, a direção da igreja, não é, como anjo da igreja, não é, como a estrela ao qual Cristo ele endereça esta carta, tenha sido o Demétrio, não é? E João, o apóstolo, ele conhece muito bem Demétrio, porque João ele dá testemunho deste servo do Senhor. Eu quero deixar uma referência para você ter uma base. Veja na terceira epístola de João, terceira epístola do evangelista São João, né? Você está em Apocalipse, você sobe Judas, logo em seguida a terceira epístola de João, que a epístola não tem capítulos, são somente 15 versículos, e o versículo de número 12, veja o que é que João ele fala sobre Demétrio, o que provavelmente tenha sido o anjo da igreja ao qual substituiu Antipas, a fiel testemunha de Cristo. Diz assim o versículo 12 da terceira epístola de João: todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. Eu também, e também nós testemunhamos, e vós também sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. João diz, e também nós testemunhamos, e vós também sabeis, o nosso testemunho é verdadeiro. Então veja como João, ele dá bom testemunho de Demétrio, né, que tenha substituído Antipas como o anjo da igreja. A palavra, meus irmãos, Pérgamo, ela significa alto, significa elevado. E este nome está relacionado a uma palavra que tem por nome de Purgo. Purgo não significa alto e nem elevado, mas Purgo significa torre, significa castelo. E quando a gente vai pesquisar a geografia bíblica, né? Pérgamo, geograficamente, ela ocupava uma importante posição próximo ao extremo marítimo de um largo. Então, este largo está no vale do rio Caico, que, segundo alguns intérpretes históricos, meus irmãos, esta palavra, Pérgamo, ela leva a um outro sentido, não a alto nem elevado, mas ela tem um sentido
não é? Ao invés de torre também, e ao invés de castelo, alguns intérpretes traduzem a palavra Pérgamo por casada. Aí os irmãos podem até me perguntar por que, irmão Luciano, casada? Por que não elevada? Por que não alto? Ou por que não no sentido de torre ou de castelo? Por que casada? E a gente vai explicar aqui os irmãos o porquê de casada. Historicamente, irmãos, nos fins do primeiro, segundo e terceiro século, mais apropriadamente no terceiro século, no início, não é, do terceiro século e pendendo para o quarto, a gente vê que a igreja ela sofreu um declínio espiritual muito grande. Por quê? Por causa deste casamento. E este casamento não foi um casamento entre Cristo e a igreja. Não. Não foi um casamento entre um noivo e a noiva, não. Foi o casamento entre a igreja e o Estado. Sim, a igreja e o Estado romano. E Constantino, não é? O que posteriormente poderemos trazer uma breve história, não é? Sobre a vida deste imperador. E Constantino foi a causa deste casamento. Não é? Do ano 306 até o ano 375, que foi o ano do seu reinado, assim como foi o reinado de Antônio Pio, não é? Que foi imperador de Roma do ano 138, não é? Que cessou as guerras, né, na vida dos irmãos ali de Esmirna, né, e durante 3 décadas, 30 anos, né, as perseguições cessaram, e os irmãos gozaram de uma vida salutar, sem perseguição, sem ter medo de sair na rua, nem dos seus bens serem confiscados pelo Estado. Não, os irmãos não tiveram medo. A palavra de Deus evoluiu de uma forma estupenda, de forma maravilhosa, e que a palavra de Deus de Oriente a Ocidente, né, da Ásia até o Egito, Roma, milhares de vidas foram alcançadas. Né? Então, a gente vê que no reinado de Constantino também ocorreu a mesma coisa. As guerras cessaram. Então, os irmãos tiveram uma paz, uma liberdade. Mas isto custou caro para a vida espiritual da igreja. Porque, meus irmãos, a partir do momento em que a igreja casou-se com o Estado, houve efeitos catastróficos no seio da igreja. Para os irmãos terem uma ideia, né? Eu estou aqui com um pequeno trecho, parágrafo, não é, da história do cristianismo, que fala sobre os efeitos da união, meus irmãos, não é, entre a igreja e o Estado. Eu vou aqui falar para os irmãos qual foi o efeito que causou. Diz aqui: o efeito desastrado desta primeira união da igreja com o Estado fez sentir-se imediatamente. Por quê? Levantaram-se contendas e o imperador Constantino, ele foi nomeado árbitro, não é, pelas partes contendeiras, né, que estavam em contenda. Aí diz aqui: mas logo que dava a sua decisão sobre a questão com relação à contenda, a contenda continuava. Os povos, não é, os contendeiros, rejeitava, desprezava a palavra que o imperador trazia. Então, o imperador, ele repetiu, né, a mesma coisa mais uma vez, mas só que os contendeiros não ouvia o imperador, até que o imperador, diz aqui, se indignou e teve que ocorrer outros métodos, teve que impor sobre estes contendeiros, tanto do Estado como da igreja, teve que adotar um outro método, não é? Que foi a ignorância, aquilo que os imperadores sempre faziam, não é? E diz aqui:
Repetiu a mesma coisa uma vez e outra, até que o imperador se indignou e recorreu aos meios violentos para reforçar o seu poder e a sua palavra. Veja a situação como estava ocorrendo na igreja de Pérgamo também, meus irmãos, e nas outras igrejas, porque este decreto não só foi para a igreja de Pérgamo, foi para todas as igrejas, esta união, este casamento. E diz aqui, isto provava até a evidência, a inutilidade e a inconveniência daquela proteção a que os cristãos de boa vontade, mas tão cegamente se submeteram. Até então, tinham os concílios da igreja sido compostos de bispos e presbíteros de uma determinada província, mas durante o reinado de Constantino, foram consagradas as assembleias que o próprio imperador podia reunir e dissolver à vontade. E diz mais, chamavam-se concílios ecumênicos ou gerais e tinham por fim a discussão das questões mais importantes da igreja. Sem contar que foi Constantino que colocou o domingo como feriado e pediu para que os anjos da igreja do Senhor colocassem em honra aos santos homens de Deus, imagem de escultura, e que fosse honrada aquelas imagens. Aí daí foi que o declínio espiritual aumentou mais e mais, e a idolatria entrou no seio da igreja. Amém? Então, Cristo, ele diz, meus irmãos, a igreja, que ele é aquele que tem a espada afiada, de dois fios. Que quando a gente pega esta palavra espada e coloca no vocábulo da língua portuguesa, ela se refere a um tipo especial de espada. Não é todo e qualquer tipo de espada. Cristo, como um pedagogo, um mestre, ele se baseia em um aspecto do soldado romano, na espada que o soldado romano ele usava naquela época, que era uma espada longa e pesada, que quando eles iam para as batalhas, os soldados, quando golpeavam os seus oponentes, eles não golpeavam, queridos, para que o soldado, para que o seu algoz fosse ferido, não. Ele golpeava para que o seu oponente viesse a óbito. Então, o golpe era fatal. Por ser longa e pesada, o golpe era certeiro e o seu algoz vinha a ser derrotado na batalha. Então, era assim a espada ao qual Cristo ele falava, no vocábulo, uma espada afiada de dois gumes. Então, como também a palavra espada, na simbologia das Escrituras Sagradas, ela também simboliza, meu irmão, o castigo e a guerra. E nós vemos que isso ocorria sempre na igreja, na simbologia bíblica. Então, no versículo 13, eu quero que você me acompanhe na palavra de Deus, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor, do capítulo 2. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, e que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Cristo, ele conhece a igreja, porque a igreja é dele. Foi ele quem comprou a igreja com o seu sangue. Foi ele que comprou para Deus todos os povos, línguas e nações, Então Cristo, ele sabe, porque ele é a cabeça da igreja, Quando um membro de um corpo, ele se encontra enfermo, não é só aquele membro que sente, mas todo o corpo sente, todo o corpo padece pela enfermidade que aquele membro ele está. Então, Cristo, ele é conhecedor, ele é onisciente, onipresente e onipotente, como diz o Salmo 139, versículos de 1 a 10. Então,
o que Cristo tinha contra a igreja de Pérgamo era a localização, não é, da igreja, aonde estava o trono de Satanás. E a possível referência, queridos, atribuída ao trono de Satanás é uma meseta pedregosa. Que meseta, quando você traduz, é uma colina, não é? Uma colina. Então, a cidade de Pérgamo, ela estava localizada atrás dessa meseta pedregosa, que tinha 300 metros de altura, queridos irmãos. E a gente pode até trazer um texto paralelo a este fato em Atos capítulo 17, versículo 15, quando Paulo está em Atenas. Ora, aonde Atenas havia sido construída? É sobre uma meseta pedregosa, não é sobre uma colina, sobre uma acrópolis, não é? E esta meseta que Atenas havia sido construída tinha uma altura de 163 metros de altura, que era denominada de Acrópolis. E nesta área tão elevada da Acrópolis, havia sido construído ao deus Zeus um templo chamado de Partenon. E o Partenon era uma famosa maravilha arquitetônica de muitas colunas, não é? Onde as pessoas se maravilhavam em ver aquela obra magnífica. Não somente o Partenon, mas a Acrópolis, ela era rodeada de muitos templos, ao qual trouxe a fama a Acrópolis como a Acrópolis de muitos templos. E Atenas, a gente, quando começa a ler Atos 17, 15, por diante, a gente vê que quando os irmãos de Bereia deixam Paulo na região, não é? E que Paulo, ele vê, não é? Ele sente a comoção em ver os atenienses estão entregues à idolatria, ele começa a caminhar. Então, do Partenon para Atenas ela foi construída sob um nível um pouco mais baixo, meus irmãos. Aonde tinha o célebre centro cívico, tinha a Praça do Mercado, muito famosa, muito conhecida como a Ágora, onde não somente os atenienses residentes e estrangeiros, eles comerciavam, né? Traziam o seu produto do comércio para vender, mas também ali era um centro de discussão, onde os irmãos discutiam assuntos de religião, filosofia ou alguma outra coisa, porque de nenhuma outra coisa os atenienses se preocupavam, senão de querer saber e ouvir sobre novas doutrinas, conforme está escrito, não é? O que quer dizer este paroleiro, pregador de deuses estranhos, que novas doutrinas é essa que ele traz aos nossos ouvidos, que foi justamente as duas escolas filosóficas que predominavam na época, os epicureus e estoicos, que disseram esta palavra aos que estavam à roda, ouvindo Paulo pregar a palavra de Deus ali. Pois bem, então é possível, não é, que a cidade de Pérgamo ela tenha sido construída ali naquela meseta, naquela colina de 300 metros de altura. E ali, não é, naquela colina, havia templos, muitos, não era pouco, era muitos. Atenas também, quando Paulo andava, Paulo ele sentia comoção, porque no caminho Paulo via altares a deuses, não é, que os atenienses adoravam. Não é outra coisa senão altares ao diabo, não é? Altares ao diabo, não é outra coisa. Não é? Então, na região de Pérgamo, aquela montanha de 300 metros de altura, era muitos templos pagãos, aonde o povo de Pérgamo e também os romanos iriam ali para adorar. E ali era possivelmente um dos tronos de Satanás. Uma outra interpretação, amados irmãos, sobre o trono de Satanás, que eu quero trazer para vocês, para que vocês tenham o conhecimento, não é? Foi a invasão, não é, que um monarca, não é, do ano 197 a 159, chamado Eumenes II, este monarca, meus irmãos, ele quando, não é, derrotou os romanos na gestão, não é, do então imperador Antíoco Epifânio, não é, o grande, não é, da época,
na região de Magnésia, no ano de 190 a.C., deram a Eumenes, né, a maior parte das posses, né, das possessões do rei pela qual ele havia vencido, né, existente entre o norte, né, das montanhas de Taurus, e Eumenes, quando ele tomou posse, né, da recompensa, né, dos seus serviços prestados, né, ao Estado como general, né, diz Macabeus, que é um livro apócrifo, não está escrito na Bíblia, mas para quem tem uma Bíblia católica, né, que tem o acréscimo dos apócrifos, então você pode encontrar, né, este contexto histórico no primeiro livro de Macabeus, no capítulo 8, versículos de 6 a 8, vocês encontram isso. Então, esse Eumenes II foi ele, meus irmãos, quem também libertou a cidade, não é, de Pérgamo dos invasores bárbaros, não é? Quando ele libertou a cidade dos bárbaros, diz-nos os historiadores que ele criou uma biblioteca com aproximadamente 200.000 volumes de pergaminho. Daí se dá o nome da cidade de Pérgamo, não é? Mas isto é só um contexto histórico, né? E por que, né, nessa segunda explicação, onde é que ficava o trono de Satanás? Ora, como todo monarca, quando vence uma guerra, não é? Quando ganha um reino, conquista um reino, eles sempre oferecem banquetes a os seus súditos, aqueles que estão à sua volta, aqueles que estão à sua roda. E diz-nos a palavra, diz-nos o contexto histórico, né, que Eumenes fez uma festa e neste monte de 300 metros de altura, né, nessa meseta pedregosa, onde havia muitos templos idólatras aos deuses pagãos, ele fez uma honra ao deus Zeus, construindo um monumento monumental mesmo, um altar grande, de uma grande estrutura. Para os irmãos terem uma base, a estrutura, né, do altar que Eumenes ele construiu, né, para o deus Zeus, ele media 37 de largura por 37 de comprimento. Pode ser também que Cristo tenha dito à igreja de Pérgamo sobre este também altar, referente a este altar. Pode ser este altar ao deus Zeus, com esta estrutura gigantesca, como também pode ser a primeira interpretação, não é, dos muitos templos pagãos que haviam ali atrás da cidade, às quais os povos ali se inclinavam e prestavam adoração e culto, que é o culto a Satanás. Amém? Nós vamos encerrar por aqui, vamos deixar o restante da mensagem para o nosso próximo vídeo, que é amanhã. Então, espero que tenha gostado do contexto histórico, né? Que você possa enriquecer o seu conhecimento na palavra de Deus e que, se gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, né? Não se esqueça de ativar o sininho para que você possa receber a notificação dos vídeos que aqui nós iremos postar. Amanhã eu espero você para mais uma aula sobre a terceira carta que Cristo endereça à igreja de Pérgamo. Vamos falar sobre um pouco de Antipas antes de Demétrio, né, a fiel testemunha, como foi o seu mártir, não é, qual é o que Cristo tinha a falar sobre ele, não é, e etc. Eu aguardo vocês amanhã, não é, e para que vocês assistam a nossa segunda aula, a parte 2, sobre a igreja de Pérgamo. Amém? Que Cristo abençoe a todos vocês, a paz do Senhor, e tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, seja qual hora você estiver assistindo esse vídeo.
A paz do Senhor Jesus.